Bom, pessoal, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês também, ainda na parte de sistemas envolvendo duas equações e duas variáveis, esse tópico aqui, ó, usando variáveis auxiliares, tá? Como que a gente vai fazer isso daqui? Se a gente olhasse, batesse o olho e visse esse tipo de sisteminha aqui, de cara a gente já poderia pensar que seria muito difícil de fazer ele dessa forma. E realmente é bem complicadinho porque se for fazer por substituição, tá? O x e o y, eles estão aqui nos denominadores, então realmente ia dar um trabalhão para a gente fazer, para conseguir encontrar o resultado, né, a resolução desse sisteminha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Às vezes, vai ser necessário nós usarmos umas variáveis auxiliares, tá? No caso, eu vou dar uma lidinha com vocês, ó. A professora vai fazer o exercício 1, item A, lá da página 108, tá? Eu vou ler com vocês agora o quadrinho que tá nessa página. Se vocês puderem, faça o acompanhamento junto comigo, tá? Lá tá escrito assim: eventualmente é necessário substituir uma expressão por uma variável auxiliar para resolver os sistemas. Nos casos a seguir, devemos substituir 1 sobre x por uma variável, por exemplo, a, e y e 1 sobre y por outra variável, por exemplo, b, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para todos os exercícios dessa página, tá, pessoal? Todos eles. Depois eu queria que vocês refizessem todos eles no caderno. Tem que ser no caderno, né? Porque não cabe. Então, refaçam todos eles no caderno para depois dar uma olhadinha, mas é mais a cargo de estudo mesmo, tá? Refaçam todos eles para fixar bem o conteúdo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa variável aqui, ó, 1 sobre x, e vai chamar de outra variável, vamos chamar de u, por exemplo, e vamos pegar o 1 sobre y e chamar de v, tá? Reparem que isso o próprio exercício tá dando como orientação pra gente, tá? Então, vamos aplicar isso. Eu vou até pegar uma outra cor de caneta para deixar bem em destaque. Então, vamos lá. Chamaremos, vou colocar de cores diferentes. Vou colocar aqui, ó, 1 sobre x de u e 1 sobre y de v, certo? Então, se a gente tem que 1 sobre x é igual a 1 e 1 sobre y é igual a v, é só a gente fazer a substituição aqui no sisteminha, certo? Ó, 1 sobre x é u, então vou colocar aqui, ó, 1, mais 1 sobre y é v, vou colocar aqui v, certo? Tô só fazendo a substituição de variáveis que a gente se propôs a fazer, certo? Então, ó, u mais v é igual a menos 1. Perdão, pessoal, aqui tem um errinho de sinal, peraí que a gente já vai arrumar. Aqui é menos, certo? Então, vamos lá. Novamente, né, deixa eu colocar aqui em cima pra gente não esquecer. Novamente, a gente pode escolher qual das variáveis eu quero isolar. Vou isolar, vou mexer com essa daqui só porque tem um umzinho aqui pra ficar mais fácil, tá? Então, ó, mas vocês aí em casa podem escolher qualquer um, certo? Vamos lá. Vai ficar menos 1. Vou isolar o meu u também, certo? O meu v, que é menos v, ele vai passar aqui pro outro lado, somando, né? Vai ficar mais v. Então, ó, novamente, igual a gente estava fazendo nas outras aulas, a gente tem essa equação, essa e essa.
uma estrela, 2 estrelas e 3 estrelas, certo? Vou substituir a minha equação 3 estrelas em uma estrela, tá? Ó, vamos substituir três estrelas em uma estrela. Certo? Então, o que a gente vai ter? Que o mais V é igual a 5. Quem que eu acabei de falar que é meu U? Menos 1 mais V. Então, ó, de novo, vou colocar entre parênteses pra gente não fazer confusão. Agora, eu posso tirar o parênteses, já que a gente deixou todos os termos certinho. Novamente, pessoal, que para quem já tem mais facilidade, esse passo aqui não precisa, tá? Colocar entre parênteses, se já tiver facilidade, já pode fazer direto aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Juntar número com número, letra com letra, certo? Reparem que esse umzinho aqui, ele tá sozinho, tá? Então, já vamos pegar e já vamos passar ele aqui pro outro lado, certo? Pra gente já adiantar um passo, né? Que é quase resolver a nossa equação, né? Então, vamos lá. V mais V, 2V. O 5 mantém, o menos 1 vai passar, mais 1. Por que eu falei quase resolver a nossa equação? Porque lembra que para a gente resolver, tem que deixar número de um lado e letra do outro, certo? Aqui já está nessa forma, tá? Então, vamos lá. 2V vai ser igual a 5 mais 1, 6. Eu quero 2V? Não, eu quero somente V. Então, eu vou passar dividindo. Descobrimos, então, que o nosso V é igual a 3. Acabou o exercício? Ih, tá longe de terminar. Vamos lá que a gente ainda tem que calcular o U, né? Então, vamos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui, vai. Para acharmos o valor de U, perdão, vamos substituir o valor de V, que nós acabamos de encontrar, na equação 3 estrelas, tá? Então, na equação 3 estrelas. Qual que é a nossa equação 3 estrelas? U é igual a menos 1 mais V. U é igual a menos 1 mais V. Lembrando, pessoal, que se vocês quisessem substituir em qualquer uma dessas equações, poderia, tá? É que eu gosto de substituir nessa daqui porque ele já sai direto, não precisa ficar isolando variável, ficar passando uma pro lado, outra pro outro, não precisa, tá? Porque esse daqui sai direto, mas fica a critério de vocês, tá? Então, vamos lá. U vai ser igual a menos 1, qual que é o valor que a gente acabou de encontrar? 3. U é igual a menos 1 mais 3, 2, certo? Mas vamos lá, pessoal. É isso que o exercício está pedindo? Não, ele está pedindo para a gente encontrar em termos disso daqui, certo? O que a gente vai fazer? Ó, eu vou fazer um parênteses aqui do lado, eu vou fazer até de caneta vermelha, tá? Nós temos que 1 sobre y é igual a v, certo? Quem que é o nosso v aqui? É o 3. Então, eu vou substituir. O que eu faço aqui agora, pessoal?
eu quero encontrar o meu y, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cruz. Vai ficar 1, que é igual a 3y. Como que eu faço agora? Se eu quero encontrar y, só passar o 3 dividindo. Então, vai ficar 1/3. Olha aí, ó. Encontramos o nosso valor de y. Então, é assim, pessoal. Depois que nós encontrarmos o nosso v, o nosso u e o nosso v, nós temos que lembrar de fazer a troca, tá? Por quê? Lembrar de fazer a volta, né? Porque a gente quer x e a gente quer y. A gente não quer u e v, né? Mas, graças a essa substituição aqui, ó, a gente pode fazer essa volta e encontrar os valores, tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa pro u. 1 sobre x é igual a 1. Quem é meu u? 2. Aqui eu vou adiantar o passo, mas vocês podem fazer aí com calma na casa de vocês, mas eu vou encontrar que o meu x é igual a meio, tá? Então, a nossa solução final, eu vou colocar aqui em cima, tá, pessoal? Ó, a resposta final do nosso exercício é um parzinho ordenado onde x é igual a meio e y é igual a 1/3. Certo? Essa daqui é a resposta final. Vou até colocar grifadinho de outra cor. Deixa eu ver aqui uma outra cor, vou fazer de preto. Ó, essa daqui é a resposta final. Certo? Então, ó, os passos que a gente estava fazendo é exatamente igual aos anteriores, né? Esses passos de vamos substituir, né? Depois que a gente encontrou, vamos substituir em tal equação. Esses passos são exatamente os mesmos, tá? O que eu queria que vocês entendessem é que aqui, ó, vai ter uma troca de variáveis, né? A gente vai usar umas auxiliares para não poder fazer conta com essas daqui, né? Porque seria muito trabalhoso. Então, nós vamos chamar sempre, tá, pessoal? Tanto eu vou até dar alguns exemplos para vocês, tá? Mas a gente sempre vai utilizar essa regrinha aqui, ó, certo? Para esses exercícios dessa página, dessa unidade também, tá? 1 sobre x a gente vai chamar de u e 1 sobre y a gente vai chamar de v, tá? Agora, pessoal, prestem atenção que eu vou dar uma dica para vocês. Deixa eu virar aqui a folha. Ó, pessoal, quando a gente tiver, por exemplo, isso daqui, ó, certo? A gente tem 3 sobre x. O que a gente está falando? Que 1 sobre x é igual a 1. Só que a gente tem esse 3 aqui. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre x, certo? Deixa eu colocar mais pertinho aqui. Isso daqui a gente não chamou de u, então, ó, vai ficar 3, 1. Certo? Vamos pensar em outro aqui, ó. 12 sobre x. Isso daqui, tá? É a mesma coisa que 12 vezes 1 sobre x. Se isso daqui é meu u, quanto que vai ficar? 12u, certo? E assim sucessivamente para y também, tá? Por exemplo, se fosse 2 sobre y, é 2 vezes 1 sobre y, que é a mesma coisa que 2v, tá? Esse daqui a gente chamou de v, né? Então, 2v. Outra coisa também, pessoal, que vocês vão se deparar aí no exercício é como se fosse isso daqui, ó. Certo? 1 sobre x quadrado. Isso daqui vai ser a mesma coisa que o ao quadrado, tá? Por quê? Lembra quando a gente estudou potência? É isso daqui, ó.
essa potência tem que ser distribuída tanto para o numerador quanto para o denominador, tá? Então, 1 ao quadrado é 1. X ao quadrado, x ao quadrado. Ó, reparem que é a mesma coisa, certo? Então, ó, quando aparecer isso daqui no exercício para vocês, vai ser u ao quadrado, certo? Ou, por exemplo, um último caso aqui para terminar. XY. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que 1 vezes x, 1 sobre x vezes 1 sobre y, certo? Então, como que isso daqui ficaria? 1 vezes y, tá? Tem alguns aqui, eu vou até deixar grifado, porque, por exemplo, esse daqui, ó, tem um exercício, esse daqui tem um exercício, tá? Esse daqui também. Mas assim, pessoal, é bem tranquilo, tá? Vocês só precisam bater o olho e enxergar que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, certo? Substituir pela variável auxiliar, né? E depois fazer o cálculo certinho, certo? Qualquer dúvida, a professora vai estar à disposição, tá? Mas esse daqui eu acho interessante vocês treinarem um pouquinho mais, porque eu lembro que na sala foi o último conteúdo que a gente viu, né? E esse daqui ele precisa de um pouquinho mais de atenção mesmo, certo? Então, façam os exercícios e qualquer dúvida pode mandar dúvida para a pro, tá bom?